Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar a cada um dos nossos amados professores com a gloriosa paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a nossa revista. Aqui já no nosso estudo de número 4, nós temos a lição de hoje, que traz como título Nomes e Símbolos do Espírito Santo. E aqui nós podemos dizer que os nomes e símbolos, eles representam a multiplicidade do que o Espírito Santo pode fazer, tanto relacionado ao aspecto moral, quanto ao aspecto da salvação em nossas vidas, né? E então, nós não podemos nos enganar nesse aspecto, porque os nomes e os símbolos que o Espírito Santo representam diz muito a respeito da sua personalidade, da sua divindade e também de todas as operações que ele pode realizar em nossa vida, né? E vamos aqui então para o nosso estudo. Aqui no comentário introdução diz que nesse estudo veremos que o Espírito Santo, sendo Deus, ele possui nomes, títulos e símbolos que implicam sua divindade, personalidade, obras e propósitos e operações. Conhecê-las é fundamental para não confundir sua pessoa com suas funções e tratar o Espírito Santo apenas como uma entidade neutra, força despersonalizada, como energia divina ou como qualquer outra coisa, como fazem aí os teólogos sectários aí que tentam, de certa forma, retirar o caráter divino e pessoal do Espírito Santo por causa dos títulos que acompanham o seu ministério e dos nomes que ele recebe para identificar a pluralidade de suas operações. Mas nós não podemos nos esquecer que a Bíblia também apresenta o Pai com vários símbolos, o Filho com vários símbolos e com o Espírito Santo também não é diferente. O Pai é chamado de manancial de águas vivas, o Pai é chamado de redentor de Israel, de rocha, de escudo, de broquel. O próprio Jesus, ele apropriando-se da simbologia do tabernáculo, ele disse: Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, não é isso? Então, se o pai e o filho eles se utilizam desses nomes, títulos e símbolos para identificar-se conosco e para mostrar didaticamente os mistérios correlacionados com a redenção, o Espírito Santo também da mesma forma. E há uma implicância dos sectários contra o Espírito Santo justamente nisso, para justificar, né, de certa forma ali então as posições teológicas que esses grupos adotam. Muitos deles são binitaristas, muitos deles são unitaristas e muitos deles são modalistas. E por isso que pegar os símbolos, os nomes e os títulos do Espírito Santo, utilizando com muita ênfase, para eles é importante, porque aí eles conseguem justificar sua teologia unitarista, binitarista ou modalista. Mas nós que estudamos a palavra de Deus com sinceridade, que não temos dificuldade nenhuma com questões teológicas, porque nós não estamos inventando teoria do conto da carochinha, nós temos a oportunidade de estudar profundamente a Bíblia e nos curvar humildemente ao que a palavra de Deus nos ensina sobre a pessoa do Espírito Santo. Então nós temos aqui no tópico 1 os nomes do Espírito Santo, tópico 1.1, vai tratar primeiramente aqui então do Espírito de Deus, que é um dos nomes que identificam o Espírito Santo. Em toda a Bíblia Sagrada, nós temos pelo menos 30 nomes atribuídos ao Espírito Santo, mas a Bíblia usa pelo menos 3 nomes relacionados que designam de fato o seu caráter divino e pessoal, tanto com o Pai quanto com o Filho. Ele é chamado de Espírito de Deus, de Espírito de Cristo e também de Espírito Santo. Mas nós já queremos dizer que isso aqui não é uma multiplicidade de espíritos, é o mesmo Espírito de Deus e Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Por que ele é chamado de Espírito de Deus? Porque a Bíblia nos apresenta ele dessa forma. Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos diz que era o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, enquanto havia trevas sobre a face do abismo. Ali nós vemos Deus se revelando como o Criador de todas as coisas, mas o Espírito Santo como o co-criador. E quando Deus diz haja luz, ele
também está se utilizando da palavra, e a palavra nesse caso é o Filho. Então há uma atividade conjugada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Deus, da mesma forma que Cristo também é chamado de Deus. João 10,38, ele diz: Não credes vós que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, há uma correlação maravilhosa entre Deus e o Espírito Santo, justamente porque ele é o elo que une a divindade. Ele é o Espírito que possui íntima relação, íntima comunhão, íntima relação hipostática com Deus, e ele também reside nas profundezas de Deus. Paulo nos diz que ninguém conhece o espírito do homem, ninguém conhece o homem a não ser o espírito do homem que nele está, e da mesma forma ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito de Deus. Ninguém conhece mais Deus do que o Espírito de Deus, não é isso? Só ele é que consegue transitar com profundidade, com completude na essência, no ser do Todo-Poderoso e fazer com que esse Deus, que é transcendente, se revele em nós através do Espírito imanente e transcendente ao mesmo tempo. E ele é inseparável de Deus. Não tem como você separar o Espírito Santo da pessoa de Deus, da mesma forma que você também não tem como separar o Espírito Santo da pessoa de Jesus e separar Jesus da pessoa do Pai. Eles estão unidos. Agostinho de Hipona dizia que no Pai está a unidade, no Filho está a igualdade e no Espírito Santo está a harmonia entre a unidade e a igualdade. E ele também difere do ministério terreno de Cristo, porque ele pode estar conosco aqui na terra e ao mesmo tempo no céu, nos unindo ao Pai e ao Filho. Em João 14:23, Jesus disse que se alguém me amar, guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele e nele faremos morada. E o interessante é que 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito de Deus, que Deus habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito de Deus. Então há uma união hipostática entre os seres humanos, né, de modo imanente com Deus transcendente, através de Jesus e do Espírito Santo. Sem essa união, essa parceria de Jesus com o Espírito Santo, para que nós tivéssemos contato com o Pai, de modo imanente, nós jamais teríamos comunhão com o Deus transcendente. Aqui o tópico 1.2 nos fala também que ele é chamado de Espírito de Cristo. Todas as pessoas são identificadas pelos nomes que a representam. Quando você cita o nome de uma pessoa, por exemplo, João, quem está junto de você e faz parte do mesmo ciclo social de João, sabe que João significa alguém, que esse alguém faz parte de uma família, que esse alguém trabalha com determinada atividade e que esse alguém faz parte de uma sociedade civil e organizada. Da mesma forma, quando nós identificamos o Espírito Santo como sendo o Espírito de Cristo, nós estamos dizendo que ele é o elo indissociável da pessoa de Cristo. E por que o Espírito Santo recebe esse nome? Porque ele nos é dado, né, a nós através da intervenção do Filho. Ele diz: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador. E quando o outro Consolador que eu, da parte do Pai, vos enviar, esse mesmo Espírito Consolador que virá a vós, ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito, ele vos ensinará tudo aquilo que tiver ouvido de mim e vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. Ele também diz: ele me glorificará, porque ele há de receber do que é meu. Então o próprio Espírito Santo, ele, da mesma forma que Cristo, ele vem a nós para revelar-nos o Pai em sua forma externa, porque a Bíblia diz que aquele que me vê também vê o Pai, como ele disse para Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele é o órgão da revelação externa de Deus, da mesma forma que o Espírito Santo, segundo Strong, é o órgão da revelação interna de Deus. Porque se nós temos conhecimento do Pai,
é porque Cristo nos revela quem é o Pai através dele. E se nós temos conhecimento de Cristo e do Pai, é porque o Espírito Santo veio para glorificar tanto o Pai quanto o Filho. Por isso que ele não falará por si mesmo. Por quê? Porque ele vem para falar de Jesus. Ele vem para convencer os corações do pecado, da necessidade de aceitar Jesus como Salvador. Por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo, porque ele é o agente cooperador na obra da redenção. Porque sem a presença do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, é impossível que o homem creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e possa receber então a regeneração, a salvação e a redenção que nos é possível através do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E como é que eu conheço que Jesus morreu e ressuscitou por mim? Através da revelação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que revelou em mim, que colocou na minha mente, na minha consciência, no meu coração, no meu dever moral como ser humano, da necessidade de ter um contato com o Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho chamado Jesus para nos salvar. E quem é que nos revela esta mensagem do Filho? A mensagem de salvação é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado e é quem revela Cristo para nós, da mesma forma que Cristo revelou o Pai para a humanidade. Então, esse Espírito de Cristo, ele não é outro Espírito. Ele é também chamado de Espírito de seu Filho, né? Por que ele é chamado de Espírito de seu Filho? É porque a Bíblia, mais uma vez, diz que ele é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Então, a avó Rosa, o Espiritismo e muitos outros segmentos sectários aí do misticismo moderno dizem que há vários espíritos dentro da Bíblia e que não há só um Espírito Santo. Porque já que a Bíblia dá a ele o nome de Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, né, Espírito de seu Filho, o Espiritismo, para justificar ali então a sua teoria da reencarnação, ele fala que o Espírito Santo ali na Bíblia ali não é visto como um único ser, mas como vários espíritos que Deus usa para, de certa forma, se comunicar com a humanidade. E isso é uma mentira absurda e descabida. Esse é o Espírito Santo, o Espírito legítimo, ele é o próprio Espírito de Deus, como ensinado nas Escrituras Sagradas, embora ora seja visto como o próprio Espírito, como o Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito da graça, Espírito de seu Filho, é o mesmo e único Espírito Santo que se comunica conosco e que se relaciona conosco e que foi enviado por Jesus para estar conosco. O tópico 1.3 fala do Espírito Santo. Ele é chamado propriamente de Espírito Santo por causa da ardente santidade, né, de Deus. E essa ardente santidade de Deus só nos é feita a conhecer através da plena santidade do Espírito Santo. E é por esse atributo que é comunicado, que é inerente a ele e ao Pai, que ele também nos santifica para que nós tenhamos uma condição de viver em plena santidade. O sangue de Jesus ele veio para nos purificar de todo pecado, para que se fizesse possível que o Espírito Santo viesse e habitar dentro do nosso coração e continuar esse processo de santificação. Por isso, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, ele diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. E como é que nós alcançaremos a santificação? É através do poder do Espírito Santo, exercendo essa santificação em nós. Então aqui não é outro Espírito Santo. O nome Espírito Santo é um nome designativo da sua própria personalidade, do seu próprio ser, intrínseco à sua própria composição divina. Ele é a santidade personificada no Pai e no Filho. Interessante é que Ralph Riggs diz que uma pessoa dentro de outra pessoa é o segredo da verdadeira santidade, e essa pessoa é o Espírito Santo em sua união hipostática conosco. Estevão Ângelo de Souza também diz que a designação santo afirma que nele reside o fogo abrasador da pureza e da santidade do Deus Todo-Poderoso, né? E por isso ele descobre e condena todo o pecado. Jesus diz que quando o Espírito da verdade vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado,
porque não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, o Espírito Santo é a a máxima da nossa santificação. Se em Cristo nós temos a máxima ideia da nossa redenção, no Espírito Santo nós temos a máxima noção de santificação. Em Hebreus 12, 14, nos diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a paz e a santificação, ninguém jamais verá o Senhor. Então, essa questão da santificação é uma parte da redenção, da atividade da redenção. Como eu disse que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo participam conjuntamente das obras de cada um, embora Deus seja chamado de santo, de Jesus seja chamado de santo, o Espírito Santo também é chamado de santo, e ele também, de certa forma, se apropria das obras do Pai e do Filho como sendo um corredentor da humanidade, no sentido de que quando nós recebemos o sangue de Jesus, ele nos santifica para que nós possamos ter proximidade com Deus através do atributo comunicável de Deus, que é a santidade dele em nós. Então, nós vamos aqui agora a outros nomes atribuídos a ele. O Espírito Santo também é chamado de Espírito de vida. Romanos 8:2 diz que o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:11 diz que se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, então o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos também dará aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo Espírito, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito Santo é que trabalha também com a glorificação do nosso corpo. É o Espírito Santo é que vai redimir o nosso corpo do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós receberemos então a glorificação do nosso corpo através da ação direta do Espírito Santo, que vai transformar esse nosso corpo amortecido num corpo glorificado, vivificado e plenamente santificado para poder entrar no céu. Então, ele também faz parte desse processo maravilhoso. Outra coisa interessante é que o hálito de Deus reside dentro de nós e nos dá fôlego para existir. E interessante é que as palavras, tanto no grego quanto no hebraico, para identificar o fôlego de vida também, é utilizado como pneuma e ruá, que são nomes também que são, de certa forma, utilizados, termos que são utilizados para poder falar também do Espírito de Deus. Então, o fôlego de vida, ele é soprado nas narinas de Adão para que Adão tenha vida humana, e Jesus, lá no Evangelho de João, sopra o Espírito Santo sobre os discípulos para que os discípulos tenham uma vida espiritual, para que eles tenham uma comunhão plena com o Pai e com o Filho através do Espírito Santo. Aí depois é que eles são batizados com o Espírito Santo, aí recebem a plenitude do Espírito Santo, da mesma forma que Cristo tinha antes mesmo de subir à cruz do Calvário para morrer por nós. Outra coisa interessante é que Jó diz que o Espírito de Deus nos fez e que o sopro do Todo-Poderoso é quem deu vida a cada um de nós. Então, o Espírito Santo é o agente da vida, é o doador da vida. Tudo aquilo que foi criado por Deus através de Jesus só veio à existência porque a atividade criadora de Deus, que é a vida emanada do próprio Espírito de Deus, é que fez com que cada ser, com que cada elemento do cosmos tivesse, né, a apropriação da vida de Deus por causa do Espírito de Deus que comunicou a vida de Deus. Porque a Bíblia diz que em Deus nós vivemos, nós movemos e nele nós existimos, não é isso? E quem é que comunica a vida de Deus? Quem é que nos dá essa existência em Deus? Quem é que faz com que nós venhamos nos mover e existir em Deus? É o Espírito de Deus. Da mesma forma que o Espírito de Deus transmitiu vida para tudo aquilo que foi criado por Cristo, os céus, a terra, a fauna, a flora, o espaço sideral, todas as constelações, né?
toda a aurora boreal, tudo mais que é líquido, sólido e gasoso, todas as criaturas que pululam e se movem no universo, as aves que voam no céu, os répteis que rastejam na terra, não é isso? Os animais que sobrevivem nas águas debaixo da terra, todas elas receberam o Espírito de Deus como agente doador da vida. Por isso, se Deus retira o fôlego de vida, que é uma parte imaterial dele dentro de nós, que foi doada pelo Espírito Santo, todos nós morremos. Da mesma forma, se Deus tirar o oxigênio da humanidade, da terra, toda a humanidade vai morrer pela falta de oxigênio. Da mesma forma que se Deus toma de volta a vida que ele deu a nós através do Espírito Santo, nós também não sobrevivemos, nós morremos e deixamos de existir aqui para este mundo. Nós temos a nossa vida recolhida do nosso corpo. Esse corpo aqui é apenas um boneco, é a vida de Deus. É o hálito de Deus soprado em nós pelo poder do Espírito Santo é que fez com que esta alma, pneuma, tivesse existência. Entende? Lá no Salmo 104, ele diz que envias a tua palavra e pelo sopro da tua boca tu crias todas as coisas. Então, pelo sopro da boca de Deus é que o Espírito de Deus ele passa de modo glorioso a entranhar, né, com a sua atividade criadora e vivificadora a todas as atmosferas, a todos os elementos, a todas as substâncias materiais e imateriais que existem para transmitir a vida do Criador que foi nos dada através do Filho pelo poder desse glorioso Espírito Santo. Ele é chamado também de Espírito de Adoção. Tópico 2.2, por que ele é chamado de Espírito de Adoção? Porque quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, que ele rompe a barreira, o abismo, o cisma que havia entre Deus e o homem, é que tornou possível que o Espírito Santo viesse para nos adotar como filho de Deus. É a mesma coisa de um advogado que vai ali e rompe com as barreiras jurídicas para conceder a filiação de um órfão a uma família que vai adotá-lo através de um documento jurídico que autentica aquela filiação e dá garantia plena de que aquele adotado agora passa a viver como filho daquela família, gozando de todos os direitos, tanto civis quanto direitos de herança. E foi justamente isso que aconteceu. Juridicamente, Jesus ele vem como nosso advogado para nos redimir dos nossos pecados, nos resgatar para Deus, e ele deu nisso o poder legal para que o Espírito Santo agora viesse num ato composto ali da obra da redenção, nos garantindo a nossa filiação com Deus. Paulo diz que agora nós recebemos o Espírito de adoção, né, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Assim, nós só podemos dizer que Deus é nosso Pai porque Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia e deu o poder do Espírito Santo para que, como um advogado interventor, viesse ali, concluísse a nossa adoção, né, nos dando o direito de sermos chamados filhos de Deus, através de uma ação conjunta dele e de Cristo para promover em nós, então, esta aproximação e esta filiação com Deus. Então, ele nos fez co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e por causa disso todos nós somos beneficiários de todos os direitos de Cristo como Filho de Deus. Nós somos co-herdeiro com Cristo de toda esta gloriosa atividade que Jesus realizou em cada um de nós. Por isso é necessário que os irmãos estudem e leiam também Romanos 8,17 e também Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Aqui ele é chamado de Espírito Consolador. Ele tem a mesma importância que Jesus teve para os discípulos, ele tem para a igreja, porque ele é quem nos consola de todas as nossas tribulações. Mas o interessante é que Jesus era um consolador, um paráclito para os discípulos, mas Paulo também chama o próprio Deus de toda a consolação.
porque é inseparável essa relação e essa obra, atuação conjugada do Pai e do Filho. O Espírito Santo é de fato chamado de consolador, de outro consolador autêntico como Jesus, e no grego a palavra Paráclitos é dado ao nome de alguém que é constituído como advogado público, que é chamado para estar ao lado de uma pessoa e realizar gratuitamente toda a sua defesa perante as autoridades e os tribunais hostis. Era alguém que ajudava gratuitamente a uma família pobre que não tinha condições, que se solidarizava lá dentro da cultura grega por aquelas pessoas pobres e que eram voluntariamente eles se colocavam à disposição para defender as causas das pessoas perante os tribunais. Então, Paráclito significa alguém que é chamado para estar ao lado de outro alguém, né? E então, Jesus, o Espírito Santo é o outro advogado enviado pelo Pai a pedido do Filho para estar conosco, para advogar todas as nossas causas junto do Pai. Enquanto o Pai, em sua relação econômica, o Filho se submete ao Pai, sendo o advogado nosso lá no céu, o Espírito Santo é ao mesmo tempo nosso advogado aqui na terra, porque ele recebe o nome de Paráclito. E é o nosso intercessor aqui na terra, que estará conosco para sempre, para nos defender perante os inimigos invisíveis, para convencer a Deus e ao próprio Jesus da necessidade de que nós precisamos de uma segunda oportunidade. Então é o Espírito Santo é quem trabalha tanto no Pai quanto no Filho a possibilidade de nos perdoar dos nossos pecados, de fazer com que Deus, não que Deus se esqueça, mas para fazer com que Deus ele se remeta novamente ali ao sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário, portanto, motivando-se nisso que ele nos deu uma segunda oportunidade. Então, o Cristo intercede ao Pai por nós lá no céu, da mesma forma que o Espírito Santo intercede ao Filho e ao Pai por nós aqui na terra, para que nós sempre tenhamos condições de nos arrepender dos nossos pecados e, enquanto nós estivermos em vida e em plena consciência, nós tenhamos condições de receber, então, o perdão dos nossos pecados. Por isso é que quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, é impossível que ele seja perdoado. Porque quando a gente vai e peca contra Deus, o Espírito Santo convence a Deus de nos perdoar. Quando alguém peca contra Jesus, o Espírito Santo convence Jesus de nos perdoar. Mas se nós pecarmos contra o Espírito Santo, Deus não vai, juntamente com o Filho, invadir a atividade do Espírito Santo. Portanto, a pessoa que pecar contra o Espírito Santo nesse aspecto, ele vai ser réu de juízo eterno, porque não haverá ninguém que o convencerá da necessidade de nos perdoar. Por isso é que Paulo diz em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo da promessa, com o qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Hebreus capítulo 10, versículo 26, ele diz que somente pela palavra de Moisés, pela palavra de duas testemunhas segundo a lei de Moisés, era apedrejado alguém sem que houvesse misericórdia. Aí o escritor diz, de quanto maior juízo será julgado aquele que pisar o Filho de Deus, que desprezar o sangue da aliança com o qual fui santificado, e que ultrajar o Espírito da graça. Então a Bíblia nos ensina, por exemplo, então que não há meios de nós sermos restaurados de novo para uma vida de arrependimento se nós entristecermos ao Espírito Santo ao ponto de blasfemar contra ele, de não querer mais nada com a presença de Deus. Porque é ele quem nos revela o Pai e o Filho, e quando nós não acreditamos em Jesus, nós estamos também blasfemando contra o Espírito Santo. Em uma ação conjunta, nós estaremos nos tornando réu de juízo para todo sempre, se nós assim nos posicionarmos. Nós vamos agora estudar sobre os símbolos do Espírito Santo. Aqui é a parte crucial para que os sectários, os hereditários, de fato, queiram negar que o Espírito Santo seja Deus e que ele é uma pessoa justamente por causa deste caráter simbólico que ele se apropria para nos revelar as benesses e os mistérios de Deus para a nossa vida. Aqui no tópico
3.1 vai falar de 3 grandes símbolos que são muito bem conhecidos como símbolos do Espírito Santo por toda a cristandade. Nós vamos aqui então entender que o Espírito Santo recebe o símbolo de fogo, vento, ar, porque são muitas das grandes operações que ele é capaz de exercer em cada um de nós, representando todas as suas atividades, tanto redentora, quanto santificadora, quanto purificadora, quanto no sentido da restauração. Estevão Ângelo de Souza ressalta que os símbolos do Espírito Santo representam suas várias ações através dos gloriosos ministérios que ele exerce a favor do povo de Deus. Em muitas passagens da Bíblia, ele é representado como o fogo, o vento e a água, porque são meios dele mostrar as suas gloriosas operações. Não que esses sejam de fato sua pessoa, mas são símbolos do que a sua pessoa pode fazer, como a atividade corredentora que ele também exerce em nossas vidas. Então, o fogo simboliza a ardente santidade de Deus contra o pecado, mas também aquece, purifica e ilumina. O fogo sempre esteve presente em todas as manifestações de Deus no Velho Testamento. Deus ele mandou o fogo do céu sobre o sacrifício de Elias para que fosse confirmado que Deus era de fato o Deus de Israel. O fogo desceu do céu para confirmar que Elias era homem de Deus, porque ele dizia: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. O fogo também foi derramado para mostrar o juízo de Deus sobre o pecado da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas o Espírito Santo é chamado como fogo purificador, que é aquele que vai nos purificar de todas as nossas imundícias, que vai exercer a mesma função que o fogo de Deus, que foi colocado no altar pelo próprio Deus para queimar as impurezas dos sacrifícios dos homens ali, para representar uma consumação total da obra da redenção. Aquele fogo que veio de Deus representa também o Espírito Santo de Deus agindo como um agente purificador em nossa humanidade, para que nós tenhamos condições de sermos chamados de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o nosso culto racional, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso de número 12. O Espírito Santo também é representado pelo vento, no grego pneuma, né? O vento representa a vida. Tira o oxigênio da humanidade, todo mundo vai morrer. Representa o poder incontrolável, né? E a regeneração e o mover invisível de Deus em nós. João 3,8, o Senhor Jesus diz que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Então, o vento, a Bíblia nos diz então que nessa simbologia do vento, o Espírito foi derramado ali no Pentecostes e ele veio como um vento veemente e impetuoso, né? E também como línguas repartidas como que de fogo. Há uma atividade do vento e do fogo. O fogo vem para trazer, né, essa centelha divina para a vida dos discípulos, enquanto o vento veio para espalhar a centelha e fazer com que ela pousasse em cada um daqueles 120 discípulos, como línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles, e eles recebem os dons espirituais ali. Então o Espírito Santo é visto ali como vento e como fogo na atividade do Pentecostes, para capacitar os discípulos e para anunciar a sua poderosa chegada ao mundo, né? Então ele também é chamado de água, porque a água é o maior solvente natural que existe. Jesus também nos diz que a água, da mesma forma que a água vem para saciar a nossa sede, né, refrescar a nossa sede, o Espírito Santo veio para saciar a nossa sede de Deus. Jesus diz: se alguém crê em mim, conforme diz a Escritura, João 7,39, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse para a mulher samaritana: se você conhece o dom de Deus, é aquele que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. E aquela mulher disse: mas é o Senhor maior do que o nosso pai Jacó, né, que bebeu desse mesmo poço e também deu de beber aos seus animais? E Jesus disse: olha,
todo aquele que beber desta água voltará a ter sede. Mas a água, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede novamente, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem é esta água? É o Espírito Santo. Ele sacia a sede. É ele também quem dá propriedade de fertilização ao solo, para que quando esta água penetrar a terra, a semente possa ali ganhar uma sobrevida e poder brotar e trazer um novo fruto, uma nova vida a partir da vida material de onde ela foi tirada. Então ele sacia a sede, fertiliza a terra, dá vida às sementes e purifica qualquer substância impura. Né? E assim, o que o Espírito Santo realiza em nós no âmbito espiritual é semelhante àquilo que a água faz em nós na ordem natural. A água é o maior solvente natural que existe. Mesmo que você não tenha ali um sabão para esfregar a sua mão, se você pegar somente a água ali e esfregar uma mão na outra, muitas das impurezas que estavam na sua mão vão sair, mesmo que não tenham o sabão, porque a água é o maior solvente natural das impurezas físicas, enquanto o Espírito Santo se utiliza dessa apropriação da santidade de Deus para dissolver de nós toda a impureza da nossa natureza carnal e nos purificar para que nós tenhamos uma vida santificada diante de Deus. Tópico 3.2 vai falar do azeite. O azeite, irmãos, é um dos símbolos mais conhecidos do Espírito Santo. O azeite foi usado na consagração do tabernáculo, foi utilizado na consagração dos sacerdotes, na consagração dos reis e dos profetas, né? Então é um dos símbolos mais conhecidos do Espírito Santo, porque é usado também na iluminação do tabernáculo, é usado para fazer comida, é usado para curar feridas, é usado para N coisas. É uma multiplicidade de usabilidade então, do azeite em várias coisas. E o Espírito Santo ele tem esse caráter multidisciplinar, multidimensional, que pode se posicionar em várias áreas da nossa vida, seja transmitindo vida, seja curando, seja purificando, seja sarando as nossas feridas emocionais e espirituais, e também nos consagrando e nos ungindo para que nós sejamos filhos de Deus. Então, o azeite da santa unção era extraído da azeitona, que era fruto da oliveira, e aí a oliveira começava a dar frutos com seus 30 anos de vida, da mesma forma que Jesus foi cheio do Espírito Santo quando tinha 30 anos. Então aqui o azeite é símbolo da dupla natureza humana e divina de Cristo, ungida pelo Espírito Santo. E para a extração do óleo, geralmente os cultivadores do azeite de oliva, eles têm que de certa forma, moer aquela azeitona, há um processo sofrido para que a azeitona consiga produzir o azeite, né? E todo esse processo de extração nos remete à dor e ao sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, quando ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, para que, enfim, ele pudesse abrir a porta da graça para que o Espírito Santo viesse em nossa vida, para que também nos ungisse e nos capacitasse a fazer aquilo que a obra de Deus também exige de cada um de nós. Nós temos também a pomba e o selo. A pomba representa a pureza, a santidade, a inocência, tanto de Cristo quanto do Espírito Santo. A pomba ela é um dos símbolos mais perfeitos da inocência e é o símbolo mais conhecido da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque ela simboliza a origem celestial do Espírito Santo, a origem celestial de Jesus e simboliza a inocência do Espírito Santo e o caráter manso e humilde de Cristo. Outro símbolo do Espírito Santo também é o selo. O selo é aquilo que coloca, que garante a autenticidade a uma mercadoria. Quando você vai no correio, você coloca ali um selo de autenticidade daquela carta para dizer que aquela carta é autêntica e de que ela, de fato, vai chegar ali ao seu destinatário enviada pelo seu remetente.
Da mesma forma, o selo, o Espírito Santo é visto como selo porque nos identifica com o remetente, a nós que somos os destinatários. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. A promessa de Deus de que nós seremos salvos está garantida por causa do selo que o Espírito Santo ele imprime em nossa vida, de modo que faz com que nós sejamos identificados com a pessoa de Deus e com a sua divindade eterna por causa do selo, que é a marca distintiva de propriedade. Nós sabemos que nós somos de Deus porque o Espírito Santo é o nosso selo que nos une ao Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, diz que o nosso espírito testifica com o nosso espírito de que somos os filhos de Deus. Então, esta garantia, este selo, é o que garante a nossa aproximação e o que garante que nós seremos plenamente salvos por Deus, né? Porque é o próprio Deus que, mediante o Espírito Santo, que nos dá a certeza da nossa salvação. Foi Deus quem nos preparou para isso mesmo, para si mesmo, ao nos colocar a sua marca, o selo que distingue os santos dos ímpios, o justo do injusto, o puro do impuro, o salvo do perdido. É o selo que nos reserva para que nós sejamos entregues lá no endereço de Deus, que é a salvação eterna que Deus preparou para cada um de nós. Por isso Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Então, concluindo aqui, nós iniciamos essa lição falando dos títulos e símbolos do Espírito Santo. Nós sabemos que a lista é bastante extensa, pois além dos títulos citados, ele é chamado também de Espírito da promessa, de Espírito da verdade, de Espírito da graça, Espírito eterno, dentre outra multiplicidade de símbolos que ele recebe. Mas é importante que nós entendamos que esses símbolos nos comunicam todas as atividades e também todas as obras, e até mesmo falam das características da natureza e da própria pessoa do Espírito Santo em nossas vidas, de modo que nós não podemos jamais confundir, né? Porque o fato de ele possuir diversas representações não retira do Espírito Santo o seu caráter pessoal e divino, pois cada nome, símbolo que ele usa para se apresentar a cada um de nós, representa todas as ações e os ministérios que ele exerce na vida de cada um de nós. Então, finalizando aqui, eu quero me despedir dos irmãos com a paz do Senhor e agradecer você por este momento continuar nos ouvindo.